Olá pessoal, sou o professor Ayrton, professor de Matemática 2 do 8º ano, e nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos básicos de geometria, certo? Para dar início, a gente vai falar um pouco sobre os elementos primitivos da geometria. Esse conteúdo está lá na página 49 e 50 do livro Araribá, tá? Então, caso você queira dar uma aprofundada, eu acho bastante interessante que você leia essas duas páginas. Então, vamos lá. Os elementos básicos, certo, que a gente também pode chamar de elementos primitivos da geometria, são três: o ponto, a reta e o plano. Esses três elementos, eles constituem praticamente tudo que existe em geometria, certo? O ponto, ele é o elemento mais básico, certo? Ele está presente em qualquer figura geométrica, em qualquer forma, em qualquer sólido, certo? Ele não tem dimensão, que significa que ele não tem altura, nem largura, nem comprimento, e ele pode ser definido como uma marca no papel. Então, isso daqui pode ser considerado um ponto. Ó. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Pronto, isso daqui pode ser considerado um ponto, certo? Contanto que ele não tenha altura, ele não tenha largura, nem tenha comprimento, tá? E por que ele é o elemento mais básico de todos? Porque a partir de vários pontos, a gente pode fazer uma curva, a gente pode fazer uma reta, certo? Contanto que elas estejam alinhadas, certo? E isso deixa um gancho para o nosso próximo ponto aqui, que é falar sobre reta. Reta é um conjunto infinito, certo? Conjunto infinito de pontos alinhados. Significa que, se eles estão alinhados, eles não fazem curva, certo? Uma reta, ela não tem largura, ela vai ter apenas comprimento, certo? Então, quando eu faço uma reta aqui, ó, essa reta, ela não tem largura, ela tem apenas comprimento, certo? E uma forma de a gente determinar uma reta é marcando dois pontos. Então, por exemplo, se eu marco um ponto aqui e outro ponto aqui, eu posso traçar uma reta que passa por esses dois pontos, certo? Então, pronto. Esses dois pontos, que eu vou chamar de A e de B, certo? Perceba aqui que geralmente nós usamos letras maiúsculas para nomear pontos. Então, aqui é o ponto A e ponto B, e a gente determinou essa reta R, certo? Já que a gente usa letras minúsculas para nomear retas, tá bom? Bom, e o terceiro ponto que a gente vai falar aqui é o plano. O plano, ele é um conjunto infinito de pontos e retas que pode ser determinado por três pontos quaisquer, certo? Então, ó, vou tentar exemplificar aqui. Primeiro, eu tenho um ponto, ponto A, certo? Esse ponto sozinho, ele não determina nenhuma reta, certo? Porque eu posso ter infinitas retas passando por ele aqui, certo? Posso ter infinitas retas. Porém, se eu traço um segundo ponto B aqui, ó, só existe uma reta que vai passar por esses dois pontos. Qualquer outra reta que eu traçar aqui não vai passar por esses dois pontos, ó, certo? Ou vai passar apenas por um, ou não vai passar por nenhum dos dois. E se eu traçar três pontos, certo? Se eu determinar três pontos, eu vou poder ter retas passando por dois deles, certo? Eu vou ter retas passando por dois deles, dois de cada vez, e esses três vão determinar um plano, certo? O que é um plano? Imagine que um plano é uma folha de caderno onde você pode desenhar pontos e retas, certo? Essa é a melhor representação que a gente tem no mundo real. É uma cartolina que você pode desenhar, só que qual é o problema? Essa cartolina, ela é infinita, certo? Em todas as direções. Então, ela é infinita para os lados, para baixo, para cima, certo? Ela é infinita.
Por isso que a gente diz que aqui tem infinitos pontos e infinitas retas, certo? Por quê? Porque se ela é infinita, ela cabe em infinitos pontos e retas. Tá certo? Então, vamos voltar lá. Bom, e como a gente pode nomear esses planos, certo? Então, geralmente a gente usa o alfabeto grego, certo? Geralmente a letra alfa e a letra beta, certo? Então, digamos que o plano que a gente definiu nesse instante seja o plano alfa, tá? E aí, se você quiser definir outro, você usa o plano beta, certo? Então, geralmente a gente usa essas duas letras. A gente tem também algumas outras observações. Primeiro, em um ponto passam infinitas retas, que foi o que eu mostrei lá. Se eu tenho um ponto, podem ter infinitas retas passando aqui. Eu não tenho limite de retas que podem passar. Por 2 pontos, passam apenas uma, e não mais do que isso. E por 3 pontos, só é possível passar uma reta se eles forem colineares. O que é colinear? É se eles estiverem alinhados, certo? Então, se eu tiver 3 pontos alinhados, eu posso ter uma reta. Caso eles não estejam alinhados, ó, não passa pelos 3, certo? O próximo ponto que a gente vai falar aqui é semi-reta e segmento de reta, tá? Os dois, eles são, entre aspas, pedaços de uma reta. Por quê? Uma semi-reta, a gente pode considerar ela como metade de uma reta. Por quê? Uma reta, ela é infinita, certo? Nas duas direções. Então, ela é infinita para a direita e para a esquerda. Assim como a gente já estudou nos números naturais, certo? Que a reta numérica, aliás, em números inteiros, a reta numérica é infinita para os dois lados, tá bom? E uma semi-reta nada mais é do que metade dessa reta. Então, aqui eu tenho a semi-reta que começa em P, certo? E segue infinitamente para a direita. E eu tenho a reta que começa em P e vai infinitamente para a esquerda. Então, aqui eu tenho duas semi-retas, certo? Semi-reta PA e a semi-reta PB, certo? Perceba aqui no próximo desenho, ó, exatamente o que eu desenhei lá em cima. A gente tem duas semi-retas agora. Por quê? Porque ela tem uma origem, mas não tem um fim. Sendo que uma reta, ela não tem nem origem nem fim. Ela é infinita para os dois lados, certo? E para a gente nomear, assim como eu fiz lá em cima, a gente usa 2 pontos dessa reta. Então, perceba aqui que eu tenho o ponto P e eu tenho o ponto A. Logo, essa reta aqui é a reta PA, certo? Com uma setinha para um lado só. Enquanto essa reta aqui é a PB, com uma setinha para um lado só, certo? Já um segmento de reta, ela é limitada dos dois lados, certo? Perceba que numa semi-reta, ela é infinita para um dos lados, certo? Em uma das direções. Já um segmento de reta, ela é limitada pelos dois lados, certo? Então, ela é só esse pedaço aqui, tá? Então, como a gente pode ver aqui, um segmento de reta pode ser descrito como um pedaço de uma reta, certo? Então, é apenas um pedaço. Você vai definir um começo e um fim e vai tirar todo o restante, certo? Então, aqui a gente tem o segmento BA e só um traço, só um pedaço de uma reta, sem seta, sem nada, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje, certo? Nas próximas semanas a gente vai estar trazendo mais conteúdo sobre geometria, certo? Então, um abraço e até lá. Valeu!